O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A unidade entre o Pai e o Filho é o tema do Evangelho que nós acabamos de escutar. E Jesus Cristo quer que nós compreendamos essa unidade perfeita que Ele e o Pai possuem, que eles vivem. E essa unidade é em benefício nosso, porque o desejo de Deus, a vontade que o Senhor tem, é de salvar a todos. E nos convida continuamente à conversão. Nesse tríduo de São José, nesse período da Quaresma, o Senhor nos oferece a oportunidade de rever a nossa vida. E esse julgamento nos faz lembrar do Evangelho de domingo, quando nós ouvimos que aquele que crê no Filho já está salvo, e aquele que não crê está condenado. Por quê? Porque quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo
quem de fato professa com a palavra e com a vida de que ele é o Filho de Deus, procede de uma maneira totalmente diferente daquela que é apresentada pelo mundo. O nosso procedimento muda, nós nos esforçamos para praticar a justiça. Então, todo o esforço de Deus é justamente para que nós compreendamos a importância de buscar a nossa salvação, de fazer a nossa parte, de colaborar com Ele nessa obra tão importante, da qual nós somos os primeiros beneficiados. E o Senhor não nos abandona. Ao longo da nossa história, desde o momento em que nós entramos nesse mundo, a nossa vida é marcada pela presença de Deus. E nós precisamos estar atentos para observar esses sinais que Deus, pouco a pouco, vai apresentando em nossas vidas. E de que maneira? A maneira de estarmos atentos, meus irmãos e minhas irmãs, é através da oração assídua, da escuta atenta da sua palavra. Quem ouve estas minhas palavras e põe em prática, isso é o que o Senhor repete tantas ocasiões. Quem ouve suas palavras e se esforça em praticá-las. E aquilo que o Senhor nos ensina de modo particular é viver a misericórdia. É praticar a misericórdia. De modo particular com aquelas pessoas que, aos nossos olhos, menos merecem. Nós temos, às vezes, o costume de selecionar e dividir os grupos das pessoas que fazem parte da nossa vida, e tem aqueles que a gente julga que não merecem nenhum tipo de consideração, enquanto que o Evangelho nos ensina uma outra coisa. Nós não devemos fazer essas diferenças, pelo contrário, nós devemos nos esforçar para tentar derrubar as barreiras que nos dividem, para fazer com que essas divisões sejam superadas. O exemplo que nós recebemos hoje, a mensagem que o Senhor nos dá através do Evangelho, é a necessidade de estarmos unidos, como Ele e o Pai fazem sempre tudo juntos. Agem sempre em comum acordo. E esse modelo de unidade, meus irmãos e minhas irmãs, é o que ele apresenta para a humanidade. Uma pastoral, um grupo, uma família, só pode ir para frente se houver unidade. A unidade é condição fundamental para nós caminharmos sobre essa terra. Unidos, com o mesmo ideal, com a mesma vontade, fazendo o possível para realizar tudo em comum acordo. Essa é a grande mensagem que o Senhor nos dá. Nos esforcemos, portanto, para que cada dia mais consigamos superar aquelas diferenças que vão surgindo ao longo da nossa vida. O Filho nos traz o presente maior que nós poderíamos desejar, a vida eterna. Tanto é que o Senhor nos faz lembrar isso, que a um certo momento Ele chamará e, na ressurreição, alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Mais uma vez, nos levando a compreender a importância de buscarmos o melhor, para não irmos para o castigo eterno. Praticar a justiça, fazer o bem. Nos esforçarmos cada dia para vencer aqueles instintos ruins que insistem em aflorar. Quantas vezes nós percebemos que certos sentimentos que aparecem em nossas vidas não condizem com aquilo que nós professamos, e nós temos que combatê-los. A batalha espiritual a ser travada todos os dias é essa: combater aquelas inspirações, aquelas coisas ruins que surgem no nosso coração. Os maus desejos, as intenções que não levam a nada, aquelas coisas que fazem com que nós pensemos com revolta, com raiva, com ódio. Isso deve ser extirpado do nosso coração. É o esforço contínuo, é a batalha
espiritual que nós travamos. Todos os santos que deixaram seu legado na história da igreja nos mostram isso, essa luta espiritual contínua, que não é uma luta isolada. Nós não podemos pensar em combatê-la sozinhos. É necessário que busquemos o auxílio de Deus. O combate é em conjunto. Aí entra mais uma vez o tema da unidade. A unidade não só entre nós, mas a minha unidade com Deus. O meu esforço para estar unido a Deus e conseguir, com a graça dele, realizar as obras que precisam ser realizadas. A unidade com o Senhor. Procuremos pensar sobre isso. Esses dias do Tríduo de São José, nós olhamos para São José e tentamos compreender o que levou esse homem simples, humilde, a assumir uma responsabilidade tão grande diante da humanidade, diante de Deus. E o que fez ele ter coragem para assumir essa responsabilidade foi sua unidade, sua profunda união com Deus, através de uma vida de intensa oração. A unidade que ele procurou manter com o Senhor nosso Deus fez com que ele tivesse a coragem de aceitar o projeto de Deus em sua vida, lutar contra tudo aquilo que não era condizente com uma pessoa que crê, né? Com um crente. Acreditando em Deus, São José foi adiante na sua missão. A sua força interior vinha dessa unidade. E que nós também aprendamos isso, meus irmãos e minhas irmãs, a manter unidos a nossa alma a Deus, através da oração, através da meditação da palavra, para assim encontrarmos forças para vencer as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, que não são poucas. Mas a nossa motivação é grande. Nós desejamos alcançar a vida eterna. É essa vida eterna que o Senhor nos reserva e prepara para nós e que nós buscamos com muito empenho, com muita força de vontade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.